Vamos aos desdobramentos desta quarta-feira. O que nós vamos falar hoje? Exatamente sobre isso que está aí na descrição aí do vídeo. Acabou a liberdade de expressão. E vamos falar também sobre a liberação não, a votação que recuperou, que fez o Capitão Assunção recuperar a sua liberdade. Evidentemente que ele não saiu ainda, porque depende ainda de uma expedição lá do senhor ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar de algumas outras coisinhas mais aí, mas o fundamental vai ser no final do vídeo. A gente vai falar, a gente não, o Gustavo Gaia vai falar a respeito por que está acabando a liberdade de expressão aqui no nosso país. E aí, evidentemente que aqueles que já estão sabendo do que está acontecendo, que é referente à resolução 23732 de 27 de fevereiro de 2024, que veio agora para ser cumprido, principalmente nesta próxima eleição, é realmente assim, para decretar o fim da liberdade de expressão no país. Então é isso que vamos falar e vamos começar logo isso por aqui. E como eu disse, nesta quarta-feira, o Capitão Assunção, ele recuperou a sua liberdade hoje com a votação na Assembleia lá do Espírito Santo. E agora, né? Só falta o digníssimo ministro Alexandre de Moraes querer não reconhecer a independência da Assembleia para falar o que pode acontecer com o deputado ou não. E aí poderá servir como antecedentes para as demais assembleias estaduais. Então, simplesmente fechará também as assembleias estaduais, porque a federal, infelizmente, a Câmara Federal, me parece que ela está, entre aspas, fechada aí. Eu não espero que aconteça isso. Eu espero que o ministro, digníssimo Alexandre de Moraes, né, respeite as prerrogativas da Assembleia Legislativa, mesmo sabendo que estamos vivendo aqui num estado de exceção. A gente ainda detém essa esperança, né, que alguma coisa possa acontecer de repente e esse país voltar à normalidade. Porque, como eu disse, é um estado de exceção na tentativa de eliminar a direita a qualquer custo, né? Essa direita que representa o nosso conservadorismo aqui no país. O que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a gente espera que seja aí um exemplo para o Congresso Nacional, Senado, a Câmara Federal, né? Porque a gente sabe, né? Pelo menos pelo que a gente vem assistindo até agora, é uma Câmara, é um Senado totalmente dominado pelo Executivo. Pelo Executivo e pelo STF. Então, essas duas casas, elas estão deixando de cumprir as suas prerrogativas constitucionais. Eu até destaquei aqui, ó, o Sérgio Fischer, na plataforma X, ele lembrou os efeitos do atual governo, citando que em pouco mais de um ano de mandato, o governo federal ele já acumulou déficit de 300 bilhões de reais ou mais, impostos sufocantes,
a censura que está em larga escala, uma ditadura sem precedentes aqui no nosso país, genocídio de Yanomamis, era o que eles estavam acusando Bolsonaro nos 4 anos do governo Bolsonaro, que Yanomamis estava morrendo porque o Bolsonaro estava querendo matar os índios Yanomamis. E aí a gente viu agora que no governo do petista está morrendo mais Yanomamis do que no governo de Jair Bolsonaro. E aí então realmente é um genocídio. A gente está assistindo a destruição da Amazônia com o aumento do desmatamento, aumento das queimadas, com as ameaças aos motoristas de aplicativo, que agora já não é mais ameaça, que já foi até para o Congresso, né, um projeto de lei para que o Congresso vote lá para que os motoristas de aplicativos virem aí CLT. É isso mesmo? A gente viu também a dengue aumentando assustadoramente aqui no país. Muitas pessoas já morreram por causa da dengue. E o governo, o que o governo fez com relação à dengue? Né? Vacina? A perseguição a judeus. Agro sufocado. O agro está sufocado. As fugas de presídios, considerado aí de segurança máxima, e nunca teve episódio igual estamos tendo agora. Sem contar os outros presídios também que já fugiram. Não sei a quantidade de detentos que já conseguiram fugir de presídios. Presídios federais. Sem contar as dívidas bilionárias da JBS e da Odebrecht sendo perdoadas. E por último, a gente viu aí as denúncias do Ciro Gomes, que é um aliado histórico de Lula, dizendo que existe uma falcatrua no governo maior do que a do Mensalão e do Petrolão juntos. Seria aí porque o governo resolveu fazer a antecipação do pagamento de precatórios, quando o governo poderia pagar em 10 anos. E, de repente, o governo resolve fazer esse pagamento. E parece que o país está voando, né? Com sobras de dinheiro para despender aí 93 bilhões de uma vez só. Enquanto a gente assiste cortes de verbas em diversos ministérios, o governo se omitindo na compra de vacinas, igual eu disse aí, a vacina da dengue. E com isso tem gente morrendo por causa dessa dengue. Postos lotados de pessoas. A gente viu que tem universidades reclamando que não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico. Houve também corte no Bolsa Família. E essa operação dos precatórios, a gente viu que não foi para ajudar quem tinha dinheiro para receber. Não foi para ajudar o pobre, para melhorar a situação do país. Não foi. Foi para ajudar banqueiros. Porque esses títulos, de repente, os banqueiros parece que são 1 ou 2 bancos. Isso que o Ciro Gomes falou. Só 1 ou 2 bancos ali conseguiram negociar com o governo para receber isso. E antes disso, o que esses bancos fazem? Compra esses títulos com deságio de até 50%. E dizem que o Lula preocupa-se com os pobres, ajudando banqueiros.
Não sabemos se é exatamente isso. E é só para ajudar o amigo. Não sabemos disso. Mas que houve uma falcatrua aí, houve. Evidentemente que alguém ficou sabendo dessa informação privilegiada. E por que de repente o governo resolve fazer essa operação? O governo que não tem dinheiro para prover aquilo que depende de verba, ele de repente solta essa verba, que já havia sido decidido pelo Superior Tribunal, pelo STF, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, já tinha decidido que poderia ser pago, eu acho que até 10 anos mesmo. E de repente o governo quer fazer uma caridade e resolve pagar tudo de uma vez e à vista ali. Então, nessa postagem que eu falei aí a respeito dessa situação, a gente viu pessoas ali, nessa mesma postagem, fazendo comentários. A gente consegue ver que tem pessoas petistas, né? Na verdade, são petistas. Eu não sei se por ingenuidade, se por burrice, ou mesmo se é só por ideologia, que consegue defender essa psicopatia desse governo. Consegue defender isso que está acontecendo no país. Não só esse descalabro aí do governo, como essas inconstitucionalidades que têm acontecido. E é complicado a gente querer tampar o sol com a peneira, né? São pessoas, eu já até conversei com pessoas de bom coração e defendendo esse governo. Defendendo como se fosse ali uma coisa que simplesmente ele vai defender para agradar, sei lá, e não pensa no dia de amanhã, não pensa na família, não pensa que vai precisar. E de repente, se esse país tem uma situação igualmente, tem ali a Venezuela, que é nosso país vizinho, e as pessoas não conseguem comprar, não conseguem ter condições de comprar alimentos para prover a sua família, fica dependendo de esmola do governo. Eu vi até um vídeo aí de pessoas que vieram visitar o país, vieram visitar o Brasil, e de repente foi levado a um supermercado e ficou maravilhado com o que ele viu ali no supermercado, com gôndolas cheias de alimentos, com coisas ali à vontade para você pegar e pagar, passar ali no caixa e levar a quantidade que você quiser, se tiver o dinheiro. O que não acontece lá na Venezuela, que é um governo ali comandado por um ditador que já está há mais de 20 anos no poder, contando com aqueles que passou junto com Chávez, né, o Maduro. E tá aí o nosso governo defendendo esse regime chavista. E as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Esse governo que defende terrorista, e que essas pessoas que defendem esse governo, não conseguem enxergar isso também. Mas pior, se junta a esse governo maldito e defende também o que aconteceu ali contra Israel. Ou não, simplesmente defende que Israel tem que parar. Não é para buscar terrorista ali em Gaza, não. Mas evidentemente que, fazendo isso, essas pessoas estão defendendo exatamente terrorista. O que Israel está procurando é terrorista.
E agora, meus amigos, eu falei aí a respeito da resolução que foi aprovada lá no STF, resolução para ser utilizada principalmente agora nessa eleição de 2024. E essa resolução 23732, de 27 de fevereiro de 2024, ela está chegando para acabar com a liberdade de expressão. Ela está chegando para, de repente, eliminar os instrumentos que nós temos hoje, que são as redes sociais, para a gente conseguir falar, principalmente falar o que precisa ser feito no país, falar o que precisa dos congressistas fazerem para que o país melhore. E, de repente, chega essa resolução aí para pôr fim na liberdade de expressão que ainda temos aqui nesse país. Eu vou passar agora o vídeo do Gustavo Gaia. Ele explica muito bem o que está em jogo, o risco que estamos correndo com essa resolução. Então vamos ouvi-lo aqui, o Gustavo Gaia. Pare o que você está fazendo agora e assista esse vídeo até o final e você vai entender a importância do que eu tenho para te falar aqui. De todas as batalhas que nós estamos travando, e são muitas, esta é a mais importante de todas, porque se nós perdermos essa, nós perderemos a capacidade de continuar nas próximas batalhas. Nós perderemos a nossa voz, a nossa principal arma. Essa resolução que acabou de ser emitida pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral, redigida pelas mãos do nosso ilustre ministro Alexandre de Moraes, a resolução 23732, que foi divulgada pela imprensa, muito superficialmente, é 1000 vezes pior do que você possa imaginar. Eu estava hoje de manhã dando uma olhada nessa resolução, são várias páginas, é uma mudança total do nosso sistema eleitoral, mas não só isso. Ela não muda apenas a parte do sistema eleitoral de campanha, ela muda toda a nossa, ela destrói a nossa liberdade de expressão nas redes sociais, ou, como a própria resolução diz, os provedores de aplicação. Se para você é importante o WhatsApp, Facebook, Instagram, eu quero que você saiba que o Brasil está prestes, e sério mesmo, prestes a perder essas ferramentas, porque a empresa Meta já está considerando abandonar o Brasil devido às aberrações que estão aqui dentro, que são inexequíveis, ou seja, impossíveis de ser executada. Lendo essa resolução, a impressão que eu tenho é que ela é uma resolução que tem justamente o objetivo de assustar, de intimidar de tal forma os provedores de aplicação que esses queiram sair do Brasil, impedindo que as pessoas comuns como eu, como você, possam falar, se posicionar, lutar e defender pelo que você acredita. Então vamos dar uma olhada rapidamente. De acordo com essa resolução, ela não se limita a redes sociais. Ele fala expressamente o tempo inteiro em provedores de aplicação, que devem monitorar tudo que acontece na internet dentro dos seus provedores. Então nós temos aqui WhatsApp, só da Meta, hein? WhatsApp, Facebook e Google. Sem falar do YouTube, do TikTok, do X. Eu vou falar apenas dos responsáveis da Meta, porque eu li isso daqui e liguei para algumas pessoas que eu conheço que trabalham na Meta e perguntei como que eles vão fazer para executar isso daqui. A resposta foi: é impossível. É simplesmente impossível executar isso daqui, a não ser que você queira transformar o Brasil literalmente numa ditadura, num estado policialesco que age de censura prévia. Vamos lá. De acordo com a resolução, olha o absurdo disso aqui. Tudo que você falar na internet, a partir de agora, será monitorado, até mesmo no WhatsApp. E se a empresa não deletar esse conteúdo que o Alexandre de Moraes e o TSE considerem como sendo, é absurdo, como sendo de ideologia odiosa, discurso de ódio, discurso antidemocrático, fascista, nazista, quem vai responder por isso é a empresa.
Então, para a empresa poder sobreviver no Brasil, o caso a Meta, ela teria que sair apagando tudo que se refira à fala política. Absolutamente tudo. Toda opinião que você tem sobre lutar contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, a favor da vida, tudo isso será considerado discurso de ódio e deverá ser deletado, assim como a sua conta deverá ser deletada. Mas o pior é a questão de monitorar as conversas do WhatsApp e apagar contas, perfis e conteúdos que possam vir a ser considerado como algo que o Alexandre de Moraes não queira que seja falado. Mas vamos lá. Fala aqui também que as provedoras de aplicações deverão cuidar da função social das redes sociais, dos seus aplicativos. Função social? Eles querem entender o que é a função social. E sem falar que serão responsáveis solidariamente, ou seja, se alguém falar uma besteira na internet e a Meta não apagar imediatamente, eles responderão processo. Só que se eles apagarem esse conteúdo, eles também responderão processo pelo autor do conteúdo. Serão milhares de processos todos os meses para essa empresa, ou seja, eles vão ter que ir embora do Brasil. Eles já estão falando, considerando a possibilidade de realmente não dar para ficar. Sabe por quê? Em nenhum outro país do mundo isso aqui sequer chegou a ser considerado. Nem em ditaduras, nem mesmo em ditaduras, essa abominação, essa resolução que atropelou o Congresso brasileiro foi considerada. Porque ela viola direitos humanos, ela viola direito à liberdade de expressão, ela viola até mesmo a privacidade dos indivíduos da nação. Mas vamos lá. O que é Alexandre de Moraes e o que o TSE quer agora? Primeiro, ninguém vai poder reclamar de político, ninguém vai poder falar nada que possa ser prejudicial a qualquer figura pública, senão poderá ter o canal deletado. Qualquer decisão que o TSE tomar em relação ao conteúdo, todos os outros juízes do Brasil serão obrigados a tomar a mesma decisão. Ou seja, os juízes serão apenas uns replicadores de decisão. Eles não vão ter juízo sobre o que está sendo julgado. Eles serão apenas os carimbadores, porque eles terão que replicar exatamente a decisão do TSE, ou no caso da Carmen Lúcia ou do Alexandre de Moraes. Todos os juízes terão que fazer isso, ou sofrerão punição. Tudo sobre políticos e política deverá ser censurado. Por exemplo, se você falar, porque poderá ser considerado um discurso antidemocrático, um discurso de ódio, ideologias de ódio, que ninguém sabe o que é isso, extremamente subjetivo. Então, se você falar qualquer coisa em defesa da inocência das crianças contra a ideologia de gênero, em defesa da vida contra o aborto, em defesa da sociedade sadia contra a legalização das drogas, ou até mesmo se você falar contra essa resolução, você poderá ter seu conteúdo derrubado. Não só isso, você poderá ser banido das redes sociais. Ah, Gustavo, mas é só no período eleitoral. Pois eu vou te mostrar algo interessante que está nessa resolução, que a imprensa mentiu, tá? Tá aqui, ó. As ordens judiciais de remoção de conteúdos da internet terão seus efeitos mantidos mesmo após o período eleitoral, salvo se houver decisão judicial deles, né? Tudo que for derrubado durante o período eleitoral ficará derrubado para sempre. Conteúdos e, obviamente, pela interpretação dele, também os perfis. Gente, isso aqui é simplesmente impossível de manter. Olha o que deve ser proibido. Ó. A empresa, né, os provedores de aplicação deverão apagar, deletar imediatamente, olha isso aqui, a divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos e gravemente descontextualizados. Extremamente subjetivo. Então, para a empresa se proteger, elas vão simplesmente não deixar que nada possa ser divulgado. Grave ameaça direta ou imediata de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça Eleitoral, ou seja, tem que proteger eles, né? E Ministério Público Eleitoral, ou contra infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício. Criticar o TSE agora virou ato antidemocrático. Comportamento ou discurso de ódio, de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas. Só que qual é o problema? Para eles, a direita é odiosa. Então, se você defende os valores e princípios cristãos, conservadores e de direita, é um discurso odioso, então as empresas irão te deletar. Se você ler um trecho da Bíblia, a empresa vai te deletar. A Meta vai te deletar. Por quê? Não é porque ela te odeia. É porque ela não quer levar processos do TSE, que não tem ninguém a quem recorrer. O que o pessoal da Meta falou para mim? Algumas pessoas que eu conheço lá dentro, liguei hoje e conversei. Eles vão retirar a Meta do Brasil.
Se isso aqui realmente, porque eles estão achando isso aqui uma piada, mas se isso aqui for realmente mantido, a Meta, e aí vai Google, vai X, tudo, as redes sociais e os aplicativos de mensageria abandonarão o Brasil, porque isso aqui não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país, nem ditadura se atreveu a fazer algo tão alucinado quanto isso aqui. Monitorar todo o conteúdo de todos os aplicativos no Brasil. São 210 milhões de pessoas, são bilhões de conteúdos e de conversas que acontecem por dia. Não existe mecanismo, logística, equipamento, infraestrutura capaz de fazer isso. Então eles não sairão por pirraça, eles sairão porque a impressão foi criado algo que seja impossível de ser executado, justamente para que eles não existam mais no país. E aí, o sistema possa voltar a reinar sem ser perturbado, sem ter pessoas falando as suas opiniões, sem ter liberdade de expressão, onde todo mundo parece concordar com tudo e a única fonte de informação vai ser o Jornal Nacional e o Fantástico da Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, e os jornalistas que torcem para a cabeça do Bolsonaro ser decepado, que celebram quando uma pessoa inocente é presa por uma Bíblia na mão. Isso aqui é abominável. Abominável. Essa é a nossa principal guerra. Se isso aqui não for anulado, nós vamos perder a possibilidade de comunicar. Antes, nós não tínhamos. Agora que nós aprendemos a usar a possibilidade de nos comunicar, eles querem retirar isso de